Com a palavra, o senhor Gustavo Manfrim, coordenador-geral de Energia, Petróleo e Gás da CEFEL, Ministério da Fazenda. Bom, boa tarde. Obrigado a todos pela presença, obrigado a presença dos palestrantes também. Também queria mencionar, fazer uma menção à ESAF aqui, né, que pelo todo o suporte e apoio. Até para quem não sabe, a gente também está inaugurando esse espaço aqui com o evento de hoje, né? Também estamos no primeiro seminário da CEFEL de Energia, e esse espaço muito aconchegante, muito bom aqui da ESAF para nos receber. Bem, falando um pouco do tema da venda direta, né? Ela vem todo no bojo da mudanças que tiveram de alguns anos para cá no setor de combustíveis, que culminaram com a greve dos caminhoneiros, e aí afloraram-se algumas propostas ali de aumento da concorrência no setor, dentre elas a venda de etanol, né? A venda de etanol direto dos produtores para distribuidoras. Já é algo que se discute há tempo, mas essas coisas vão ganhando mais força, mais voz em determinados momentos, né? A gente sabe que, assim, uma primeira análise, você vê os benefícios bem intuitivamente mesmo, né? Em função de você ver que quem está próximo ao centro consumidor possa vender diretamente num caminho mais curto, num custo mais baixo e, consequentemente, trazendo benefício ao consumidor. Mas, logicamente, quando você vai no detalhe e vai saber os impactos e outras questões, você vê que há outros problemas, há outros impactos relacionados. Então, eu acho que esse mesmo é o objetivo nosso aqui do evento, é conhecer e tentar mapear esses impactos, tentar ter uma opinião de maneira bem neutra sobre se essa proposta pode prosperar e, caso positivo, como ela deve prosperar, quais os ajustes necessários. Então, já passo a palavra para o Fernando Bombelli, da Receita Federal, para justamente falar das questões tributárias, né, que são, quando você traz à tona esse tema, é uma das questões que mais aparecem. E já deixando uma provocação, uma pergunta, justamente, Bombelli, entender um pouco que é muito alegado que a venda direta pode aumentar o nível de sonegação no setor. Seria entender um pouco como se dá, em quais elos, em quais agentes podem dar esse aumento e quais os impactos em geral. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigado à CEFEL aí pelo convite para o seminário. E nossa participação aqui é exatamente no sentido de tentar esclarecer a questão tributária da venda direta do etanol hidratado. Como vocês, senhores, sabem, a repercussão principal nesse aspecto se dá na questão da incidência do PIS/COFINS. Lembrando, de modo geral, o PIS/COFINS, tanto o PIS como a COFINS, são incidências tributárias, contribuições sociais, que incidem sobre o faturamento ou receita bruta. Suas formas de tributação, nós temos dentro da sistemática de cobrança dessas contribuições, nós temos o chamado regime não cumulativo, que é o regime geral de incidência, cuja alíquota somada é de 9,25%, e o regime chamado cumulativo, que tem uma alíquota de 3,65%, sobre a mesma base de cálculo, mas a diferença entre um e outro é que, enquanto o primeiro não cumulativo gera direito a crédito, o segundo não gera direito a crédito. Em que circunstâncias nós temos essa diferenciação? Basicamente pela escolha da forma de tributação do imposto de renda, ou seja, quem tem a opção pelo lucro presumido vai ter a incidência
da PIS/COFINS cumulativa, e quem tributa pelo lucro real vai ter a incidência não cumulativa. De outra parte, então, essas são as regras gerais do PIS/COFINS. É claro que existem setores, esses setores colocados pela própria legislação, que a própria legislação, a própria lei, determina que sua tributação seja pelo regime cumulativo. Então, quando a lei diz que é regime cumulativo, é regime cumulativo. No setor de combustíveis, nós temos uma especificidade, qual seja, um setor cuja carga tributária é relevante e cuja dispersão entre o produtor e os varejistas ao final da cadeia, passando pela cadeia distribuidora, é muito ampla. Então, dentro dessa possibilidade, então dessa perspectiva de que nós temos um setor em que, via de regra, quanto mais pulverizada estiver a cadeia, mais difícil é seu controle. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que colocar. E, em segundo lugar, quanto mais alta a tributação em relação às margens que são colocadas de distribuição, mais tentador, digamos assim, concorrencialmente, você praticar a sonegação de tributos. O cigarro é o melhor exemplo disso, né? O cigarro tem alta, a gente chama que o cigarro, na verdade, é queima de papel com tributo. É mais queima de tributo que você está consumindo do que qualquer outra coisa. Então, essa concorrência, digamos assim, essa diferença entre quem está regularmente estabelecido e quem não está, ela faz muita diferença. Tendo em vista essa especificidade, é que o legislador construiu já há um bom tempo já, cuja regulação hoje se dá pela Lei 9.718, artigo 5º, um sistema de tributação que tem duas perspectivas. Ele, num primeiro momento, a gente chama isso de concentração. Ele faz tanto para a gasolina, como para o diesel, como também para o álcool, para o etanol, nós temos uma concentração, um regime de concentração. Como é que se dá isso? A tributação se faz majorada dentro da cadeia do primeiro elo, ou primeiro ou segundo elo, com uma alíquota ad valorem, uma alíquota sobre a base de cálculo do valor, majorada, mas, em compensação, a cadeia varejista dos postos de combustíveis lá no final, ela possui alíquota zero. De modo que o controle se dá, então, no caso específico do álcool, nós temos o controle dentro da própria usina ou dentro da distribuidora. São os dois elos da cadeia. Ao mesmo tempo em que essa lei, a 9.718, que foi conversão lá da medida provisória 413, lá de 2008, fez essa digamos, tributação diferenciada, ela possibilitou um regime opcional, por aderência das empresas, né, em que se nós tivéssemos uma alíquota fixada, uma alíquota específica, fixada em metros cúbicos, valores fixados em reais por metros cúbicos. A conversão normal que pode ser feita também para litros, né? Qual é o sentido? O sentido também, mais uma vez, quando se coloca uma alíquota específica, ela é mais fácil, né, de controle, porque você tem simplesmente o quantitativo de venda, não vai verificar por quanto você vendeu, simplesmente a tributação é realizada com base no quantificativo físico dessa operação. E fez mais a lei. Além de fixar esses valores por metro cúbico, ele possibilitou ao Poder Executivo, sempre por opção das empresas, ou seja, as empresas a qualquer tempo podem praticar, tanto a usina como o distribuidor, podem praticar lá o preço ad valorem. Mas, da maneira como o legislador colocou, evidentemente, se é uma opção, a opção pelo regime de tributação específica sempre é mais vantajoso. Por isso, decorre a opção que é feita lá no final do mês de novembro e que é válida para o próximo ano.
e depois ela vai sendo renovada automaticamente. E aí, ao mesmo tempo que o legislador colocou essa opção, ele colocou que, via decreto, o Poder Executivo pode proceder à alteração dessas alíquotas, pode diminuir essas alíquotas ou pode aumentar essas alíquotas, dependendo da situação do setor como um todo. Então, a gente sabe, num período em que havia uma política de conservar o valor nominal do combustível, embora tenha havido alta internacional dos combustíveis lá, tanto para o álcool como para a gasolina, houve uma redução de carga tributária através de chamados redutores. Redutores que, ao fim e ao cabo, implicam numa alíquota que é menor do que aquela específica que foi colocada lá adiante. Então, a última alteração que foi procedida foi através do decreto 9.101, de 20 de julho de 2017. E aí houve uma questão em que essa forma de tributação se deu parcialmente, uma parte no que se refere ao produtor e uma parte relativa ao distribuidor. Então, como houve, através desse decreto, uma majoração de alíquotas, nós tivemos, então, essa distribuição entre produtor e produtor, a usina, o importador, e para o distribuidor. Então, vejam, é uma alíquota concentrada que nós temos dois polos. Nós temos o polo produtor e nós temos o polo distribuidor. Como hoje, através da política de venda de combustível para o álcool hidratado, nesse caso, ela prevê obrigatoriamente a passagem da usina para o distribuidor, nós temos os dois elos da cadeia em sequência. Então, nós temos a tributação primeira do produtor, parcial, e a segunda do distribuidor, de modo que nós temos a carga tributária do setor ali concentrada. Depois, os demais elos da cadeia, os varejistas, aí a alíquota é zerada. Então, essa resolução da Agência Nacional do Petróleo, obrigando, então, a que a venda seja direcionada dessa forma, faz com que a base de tributação seja aderente a essa modalidade de tributação. O problema é que, se nós tivermos, e aqui não vou entrar no mérito, né, da questão de se é bom, se é ruim, se isso efetivamente para alguns vai ser bom, para outros vai ser ruim, dependendo da posição em que você se encaixa, né? Mas em termos de mercado, é uma discussão que os senhores estão fazendo, realmente o efeito dessa possibilidade da venda direta. Mas em termos de tributação, é bom colocar bem claro que há uma perda de um elo para o tipo de operação que for vendida diretamente da usina para o posto. Por quê? Porque isso legalmente não há nem planejamento tributário não há nenhuma fraude nem nada. O dia que for aberta a possibilidade da usina vender para o posto, ela vai tributar pela primeira parte da cadeia, a segunda parte, a ausência do distribuidor, não há fato gerador. E, portanto, nós temos uma diferença em torno de 11 centavos por litro, que vai deixar de ser tributada. Isso dá, nos nossos cálculos da Receita Federal, em torno de 2,4 bilhões de reais ao ano, cerca de 200 milhões de reais por mês. É um valor representativo. Então, de nossa parte, nós estamos sempre colocando que, se eventualmente houver a necessidade, a intenção, a deliberação de fazer alguma alteração, e nós sabemos que há projetos de lei para sustar, né, no Congresso, essa resolução aí da Agência Nacional do Petróleo, né? Há questões judiciais, tem empresas ganhando isso, né, ganhando essa possibilidade da venda direta sobre justificativa de afronta à concorrência. Isso tudo tem que levar em conta que, ao mesmo tempo, se houver essa alteração, nós vamos ter que ter uma alteração da tributação. De que modo? Voltando, nesse caso específico, voltando à concentração ao ponto da cadeia, que é o primeiro ponto, que é a usina. Nós vamos ter que ter uma alteração legal para fazer, lembrando
que qualquer alteração de PIS e COFINS, nós temos o princípio da noventena, dos 90 dias, para ela entrar em vigor. Então, imaginemos uma medida que amanhã nos colocasse a possibilidade da venda direta, nós teríamos, então, no mínimo 90 dias de defasagem entre uma medida provisória e a correspondente tributação, então, reconcentrada, então, na usina. Sob termos de controle de crédito tributário, de evitar a sonegação, nós sempre nos preocupamos, quer esteja na usina, quer esteja na distribuição, nós nos preocupamos com as chamadas empresas de papel, né? Aquelas que operam fisicamente por um curto período de tempo, as pessoas têm laranjas em seu nome, as pessoas operam e depois não pagam os tributos, até declaram, às vezes, os tributos, mas não pagam. Enfim, é quase que uma caça do gato ao rato, nesses casos, para que a gente possa fiscalizar e retirar essas empresas do mercado. Elas fazem um grande malefício, porque giram com uma tributação que não é e acabam distorcendo o próprio setor. Isso é uma questão importante a ser verificada. De modo que, dentro do meu espaço de tempo, eram essas as considerações que eu queria colocar aos senhores, e fico à disposição aí para eventuais perguntas que me forem dirigidas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nobeli. Agora eu passo a palavra para o Mauro, da ANP. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço o convite para a participação. Acho que é importante isso, porque um dos movimentos que a ANP tem feito muito recentemente é, de fato, tentar se expor um pouco mais ao mercado, até porque um conceito que é muito claro na cabeça da gente é que, se não houver mercado, não existe sentido para a regulação. Interessante que estejam aqui os nossos parceiros que são os especialistas nas áreas que mais têm sido apontadas como óbices ou como pontos favoráveis a uma eventual mudança da regulação. E acho que, à medida em que cada um de nós e cada um de vocês forem expondo seus pontos de vista, o debate se tornará, ao final, muito mais interessante. Do ponto de vista da ANP, eu queria passar aqui alguns slides, é uma coisa rápida, eu prometo, mas para que a gente situe um pouquinho como é que se desenvolve o processo de regulação dentro do nosso ambiente legislativo. Então, eu não sei se... Agora, vai ficar muito Mauro, complicado. Da ANP, por favor. ANP, Mauro. Agora vai ficar complicado eu ver, então eu vou ter que ir para lá. Vocês me desculpem, vou subverter um pouco a ordem aqui. Ok, obrigado. Então, esse título é apenas, não necessariamente nós vamos falar aqui nessa apresentação, nem dos benefícios e nem dos riscos. O objetivo, como eu disse, é contextualizar um pouco o que é o panorama regulatório. Se eu consigo... é para lá. Ótimo. Então, a forma como hoje o arcabouço regulatório é criado obedece exatamente a essa estrutura de participantes dos diversos elos da cadeia produtiva. Então, a gente tem ali a parte de exploração e produção, refino, né, e existem áreas específicas que cuidam das resoluções atinentes a esses segmentos dentro da ANP, e depois a gente tem comércio exterior, distribuição, revenda e ali o etanol. As setas indicam exatamente hoje como os fluxos se processam dentro dessa cadeia, dentro do mercado, para que a resolução seja efetuada. Isso é exatamente o que acontece hoje. Então, a gente já começa a ver aqui que o movimento de etanol
acho que aqui não está funcionando, mas o movimento de etanol é sempre para as distribuidoras e daí para o mercado de revenda. Ok? Vamos lá. Essa evolução, gente, mostra o que vem acontecendo ao longo do tempo. Na chamada da Cefel, está escrito que esse tema tem sido debatido pelo menos desde 2015. Na verdade, esse debate me parece que seja muito mais antigo. Eu acho que de 2015 para cá ele passou a chamar um pouquinho mais de atenção, justamente em virtude dos interesses do mercado e da mudança da importância deste ou daquele combustível ter sido alterada ao longo desse tempo. Na verdade, como arcabouço regulatório principal, a gente pode falar da Lei 9478, que é conhecida principalmente no nosso meio como Lei do Petróleo, que estabelece as competências da ANP no seu artigo 8º. E ali naquele artigo 8º, já se começa a ver exatamente como a resolução se desdobra ao longo dos diferentes segmentos da cadeia produtiva. Depois a gente tem a Lei 11.097, que trouxe para esse arcabouço o aspecto dos biocombustíveis. Foi aí que se começou efetivamente a falar nas resoluções, a utilizar o termo biocombustíveis e, mais especificamente, no nosso caso, o etanol. Depois a gente tem a resolução ANP número 5 e a resolução 43, finalmente, que é aquela que vai estabelecer, no seu artigo 6º, nos incisos 1, 2 e 3, a forma como a comercialização desse etanol pode ser feita. E aqui reside exatamente o pomo da discórdia. A gente vai ver mais para frente, com os movimentos, por exemplo, dos projetos legislativos no Senado, que esse era o foco de crítica ao poder de regulação da agência. Aquele quadrinho ali à esquerda mostra exatamente que, ao longo do tempo, o poder regulatório da ANP, ou a abrangência das resoluções da ANP, foi se ampliando com a evolução exatamente da participação do etanol. Vou voltar um pouquinho. Isso era para funcionar assim, uma forma de animação, mas acho que a gente não tem esse tempo todo aqui. Então, quando a gente fala em resolução da cadeia de petróleo, a gente remonta um pouco ali a 1938, quando tudo começou a surgir, criação de Petrobras, decreto 395, e isso foi evoluindo com resoluções CNP. Vocês lembram que a sequência é CNP, depois DNC e depois ANP, criada só em 1997. E em todos esses momentos, a cadeia era vista como distribuição e revenda. Era assim que se processava a resolução. Na verdade, é assim que se processa a resolução, é assim que se mantém estanques os diversos segmentos da cadeia. Então, quando a gente fala em distribuição e revenda, era aí, nesses dois segmentos, que se manifestava o que ocorria a movimentação dos diversos combustíveis. Então, o que a gente pode ver? Que a resolução jurídico-comercial que vem sendo afeta a esse mercado vem desde 1975, pelo menos, tratando exclusivamente da figura do distribuidor e do revendedor nas relações de regulação entre esses dois segmentos. Aqui cabe uma reflexão, e eu coloquei esse texto porque eu achei muito interessante, é de Cass Sunstein, um especialista nessa área. Esse texto é de uma obra dele que chama Reputation and Institutions, e não é novo, é de 2003. Mas olha que interessante, interessante a reflexão diante desse ataque que a resolução da ANP tem sofrido especificamente nesse artigo. A verdadeira pergunta que nós temos que fazer é se as regulações, não importa a sua idade, sejam novas ou sejam velhas, são justificáveis. É necessária que aquela regulação exista? Em existindo, ela precisa ser daquela forma? E quais são os parâmetros que a gente considera? Análise de custos e de benefícios. Talvez uma das leis mais velhas que a gente escute falar quando se analisa prós e contras de qualquer decisão. Como que se faz isso? Hoje nós fazemos regulatório através da figura da análise de impacto regulatório,
que é mundialmente reconhecida como um instrumento adequado para se chegar a um consenso sobre a aplicabilidade de uma determinada regra no mercado. Eu estou frisando isso porque daqui a pouco eu vou fazer um comentário. Então, o que aconteceu de repente? É óbvio que os interesses existentes no mercado são os mais diversos. Quando a gente falar na última lâmina a respeito do que vem sendo feito pela ANP nesse exato momento, a gente vai ver exatamente que existem posições prós e posições contra. E é muito saudável. E a grande dificuldade e o grande desafio a uma decisão regulatória, seja ela pela criação de uma resolução, seja ela pela manutenção ou pela alteração de uma eventualmente existente, é contrabalançar exatamente esses interesses. Então, o que aconteceu? A gente viu, através de toda aquela evolução, e principalmente com foco na Lei 9478, que aquela forma de segmentação do mercado tinha criado para a ANP um espaço que era a nossa reserva de regulação. E isso jamais havia sido contestado. Ele poderia ter sido, em alguns momentos, atualizado, ajustado, mas esse espaço de reserva de regulação, em nenhum momento foi questionado. Frente, o que faz, e eu estou me referindo especificamente ao PDS 6, esse não foi o único. Né? Existiram vários outros instrumentos, inclusive tramitando no ambiente da Câmara e não do Senado, que também visavam o mesmo, que também tinham o mesmo objetivo. Então, o que aconteceu? Quando a gente fala na forma como a resolução hoje, eu só estou abordando o que nós temos hoje. Tá? Acho que parece claro que aqui eu não estou assumindo nenhuma posição nem contra nem a favor, até porque não pode ser esse o papel da agência reguladora. Nós estávamos regulando dentro de um espaço, o nosso espaço de reserva de atuação, o nosso espaço de regulação. E o que aconteceu? O PDS veio trazer para o mercado um conceito que a ANP estava extrapolando o seu poder normativo. Né? Os nossos especialistas internamente, o pessoal que atua na área jurídica, que faz as notas técnicas e que faz os pareceres, de fato não encontra nenhum fundamento nessa alegação, de que a ANP estivesse, através desse instrumento, desse item normativo da Resolução 63, extrapolando a Resolução 43, extrapolando o poder normativo. Muito bem. O que acontece? Acontece, como eu falei antes, dentro do espírito de praticar o conceito de análise de impacto regulatório e de seguir os ritos que nós temos que seguir, porque isso é muito caro para a agência. Não houve outro caminho senão se fazer uma tomada pública de contribuição. O mercado se divide, agentes são contra, agentes são a favor. O Congresso, através de qualquer uma das suas casas, assume posição de que um órgão regulador que tenha sua competência definida em lei e um espaço regulatório muito claro está extrapolando, então não existe outra forma a não ser ouvir quais são as diferentes opiniões do mercado. E foi isso que a ANP fez mais recentemente, iniciou uma tomada pública de contribuição, que teve o número 2 de 2018, e que, se vocês se lembram, tem sido um instrumento cada vez mais frequente. Só recentemente nós já tivemos 2 ou 3 tomadas, e existem outras em curso. Isso muito saudável. Né? E agora falo um pouco não como representante da agência, mas como cidadão. Acho muito saudável que, quando se tem que tomar uma decisão que envolva um número de players muito grande, que se ouça a opinião de todos eles. E depois se tome a decisão com base nas limitações jurídicas que temos para isso e nas fundamentações técnicas. Então, o que aconteceu nessa tomada pública de contribuições, cujo prazo para recebimento se encerrou agora no dia 6 de setembro? Quantas contribuições? 36 contribuições recebidas nesse período de 30 dias. Uma delas, no final, inclusive, de um dos nossos participantes aqui, não do participante, mas do órgão participante, que foi um parecer elaborado pelo CAD.
Quem participou disso? Agentes de mercado, universidades, entes públicos, embora em menor quantidade, houve manifestações de cidadãos comuns, que se sentem afetados pelo mercado, se sentem afetados por uma situação, sobretudo em regiões distintas do país, e que, como lhes é permitido, manifestaram a sua opinião. E o que vai ser feito daqui para frente? Nós temos hoje um período de análise de 30 dias, aproximadamente, para processar essas informações, para fundamentar eventuais decisões, e hoje nós já temos, posteriormente à criação da tomada pública de consulta, uma minuta de portaria que cria um grupo técnico dentro da ANP, com especialistas de áreas distintas, que é quem vai, finalmente, manifestar qual é a proposta de caminho a ser seguida em relação àquilo que hoje nós temos no mercado. Então, é assim que nós estamos trabalhando e é essa forma que nós entendemos que podemos dar a nossa contribuição para o impasse que surgiu, para o debate que está se construindo, e não há outro caminho, no nosso entendimento, a não ser se completar essa análise e, então, levar ao mercado, através de todo o rito processual que a maioria de vocês já conhece, qual é a nossa proposta de alteração ou de manutenção regulatória. Bom, eu acho que era isso. Agradeço mais uma vez e a gente continua à disposição também no debate para dúvidas. Obrigado. Assim, independentemente de pró ou contra, me parece muito claro que esse é um tema regulatório, né? Acho que iniciativa legal, mudança de lei, parece que não é cabível aqui nesse caso. De qualquer decisão que seja tomada, acho que a esfera mais adequada é na agência reguladora, de fato, né? E O problema, desculpa adiantar um pouco o debate, é que a gente se vê muito naquela situação de que, colocadas as opiniões de todo mundo, parece que agora todo mundo olha para a ANP e fala... é verdade. Qual é? Inclusive, todos nós aqui... Que, de fato, esse retorno ao mercado e à sociedade seja o mais tecnicamente fundamental. Agora, o Guilherme Rezende, do CAD. Por favor, Guilherme. Boa tarde a todos. Já nos vemos aqui, eu acho que alguns dias atrás, lá no workshop da ANP. Eu acho que a partir daquela nossa discussão, eu vou trazer alguns argumentos a mais para discutir essa venda direta. Poderia inicialmente deixar de agradecer o convite da CFL, o secretário Alexandre Manuel, toda a equipe que organizou. Obrigado pelo convite, sempre é bom participar desses debates, principalmente quando envolve a promoção da concorrência. Sempre eu gosto de contextualizar, utilizo aqui um slide inicial falando por que a importância da concorrência. Sempre falando, né? Quem estava lá na IP vai ouvir de novo, né? Que a concorrência é o motor que leva as empresas a fazer o melhor para os consumidores. O que é fazer o melhor para os consumidores, né? É reduzir preço, e não somente reduzir preço, mas melhorar a qualidade, fazer inovações, oferecer mais opções. Tudo isso, um ambiente concorrencial é possível de trazer para nós, consumidores. E a autoridade não vai criar esse motor, não vai fazer esse motor. Ela está aqui só para deixar esse motor funcionando cada vez melhor, mais rápido, mais eficiente, né? Então, tirando alguns obstáculos, né? E, ao longo do tempo, né, a sociedade se evoluindo, outras dinâmicas de mercado vão acontecendo, algumas regulações vão ficando, muitas vezes, ultrapassadas, que vão necessitar uma revisão por parte do regulador, muitas vezes, quando tiver órgão regulador, outras vezes o próprio Congresso vai fazer isso, né? O caso recente, que o CAD também se envolveu numa discussão, foi a questão do Uber, né? Como regular esse novo setor, igual ao setor incumbente,
ou pensar numa nova forma de regulação. Então, a gente está sempre pensando e propondo atuações nesse sentido de melhorar o ambiente concorrencial. E aí, dentre dessas iniciativas, essa não é a única, várias iniciativas, em relação ao setor, a gente fez, em maio de 2018, esse documento que a gente chama de contribuição do CAD, é uma série de documentos que têm sido lançados com proposições de melhorias no ambiente concorrencial, e, nesse caso, foi repensar o setor de combustíveis, que foram aquelas 9 medidas que saíram exatamente naquela época da greve, da crise lá dos caminhoneiros, mas, como foi atuado no texto, essas 9 medidas elas estavam sendo construídas desde o início do ano, a própria Superintendência Geral já tinha levantado algumas dessas questões há muito tempo, né, anos passados já, então não foi uma proposta ou propostas lançadas especificamente para responder àquela crise. Mas, como o documento já estava pronto, a gente estava esperando o momento de lançar, a gente esperou alguns dias e no momento, um pouco depois de ter deflagrado aquela greve, a gente lançou. E o objetivo foi esse, aumentar a concorrência no setor, que vai induzir o quê? Diminuições de preço, mas não somente. A gente pode pensar em outras repercussões, como melhoria da qualidade, na provisão do serviço, inovações no setor. Então, a gente pensa de maneira mais ampla quando a gente está falando de concorrência, não apenas em preço. E esse movimento, também para contextualizar, acho que é importante, esse movimento de aumentar a discussão da melhoria do ambiente concorrencial no setor de combustível, ele não é específico, ele não termina na discussão, pelo menos no CAD, na discussão da venda direta do etanol, né? Como a gente bem colocou, ele vem dentro dessas 9 medidas, vem dentro também de algumas decisões por parte do Conselho, a conselheira Cristina está aqui, de bloquear algumas operações problemáticas. Então, o CAD, em suas diversas esferas, ele tem atuado para garantir um ambiente concorrencial. Também na Superintendência Geral, a gente tem uma atuação conjunta em filtros de combustível, que são metodologias para detectar indícios de cartel, né, para combater esse tipo de ilícito. Então, são várias medidas que estão sendo feitas, cada vez, eu acho que de maneira mais em maior quantidade, para tentar trazer esse ambiente concorrencial que esse setor tanto precisa. Então, a partir disso, da contribuição lá, foi criado um grupo de trabalho entre a ANP e o CAD para justamente discutir essas contribuições, não somente a contribuição da venda direta, como foi dito aqui, né, por parte da ANP, tomadas públicas vêm sendo feitas sob várias possibilidades de mudança, de regulação. E no CAD, como eu já disse, além de tudo isso, a gente tem, por parte do Departamento de Estudos Econômicos, a gente tem buscado aperfeiçoar as nossas metodologias também de inteligência para detectar indícios econômicos de cartel no setor. Então, veja que a gente, quando está falando de venda direta, a gente tem que contextualizar isso dentro de uma das iniciativas que não vão parar por aqui, né? Espero eu, né? Eu acho que tem outras medidas regulatórias também que podemos avançar, e isso foi bem, eu acho, discutido e exposto lá no workshop de Búzios. Então, para a gente focar nessa questão da permissão da venda direta, eu queria, inicialmente, então, contextualizar que a gente já fez uma contribuição, como já foi dito aqui, para essa tomada pública, em nome do DE, né? Eu acho que
do Departamento de Estudos Econômicos, muitas vezes o conselho, os conselheiros, cada um tem a sua visão e tem liberdade para isso, né? Mas o documento inicial lá das 9 medidas foi pensado conjuntamente entre a superintendência e o Departamento de Estudos Econômicos, e, em seguida, a gente também, baseado naquele documento, deu essas contribuições na tomada de contribuições lá para a venda direta. Tá? E também recebemos, no workshop, vários feedbacks sobre essa proposta. Tivemos, eu acho que, muitos argumentos, na sua maioria, contrários, né? E a gente listou aqui, nessa nota, a gente listou basicamente os 4 argumentos que foram colocados mais enfaticamente contra a venda direta, e eu queria discorrer um pouquinho rapidamente, né? Quem tiver mais interesse pode acessar lá a página do CAD, está disponível essa nota. Apesar da gente ter feito a contribuição, a gente também disponibilizou no site do CAD essa contribuição que a gente fez para a ANP. Então, basicamente, são 4 argumentos. Uma, a questão da sonegação, que já foi colocada aqui pelo Fernando. Muitos dizem que essa medida vai aumentar a sonegação, muito baseado pelo fato desse vácuo tributário que vai ser criado, né? Você desaparece, na mesma hora, o elo da produção que está sendo tributado. Como solucionar isso? O outro ponto é a implementação do RenovaBio, né, que ele pode ser inviabilizado ou dificultado, né, existindo essa venda direta. A outra é o controle de qualidade, né, segurança que é feito pelas distribuidoras, ou seja, existe aí um selo de qualidade, ou as distribuidoras é o elo que garante essa qualidade, e se você tirar ela desse caminho, você pode ir em aumento, né, das fraudes e tudo mais, a adoração dos combustíveis. E um quarto ponto é que não haveria benefício logístico, ou seja, a logística aí do mercado já está desenhada de uma maneira eficiente e que uma mudança nesse sentido de venda direta prejudicaria essa eficiência e poderia até aumentar o preço para o consumidor final. Então, dito isso, eu vou passar para discutir esses 4 pontos, né, e colocando talvez aqui argumentos contrários, né, a essas críticas. Também aberto para uma discussão, e eu acho que, como foi colocado aqui, no âmbito de uma análise de impacto regulatório, eu acho que é o locus apropriado para se discutir esses benefícios e ineficiências, né, e custos que uma mudança regulatória pode trazer. Aqui talvez é uma contribuição nesse sentido que a gente fez formalmente lá também para a ANP. Como foi colocado aqui, um dos tributos é o PIS/COFINS, né? Ele já atua em 2 partes, tanto na produção quanto na distribuição, né? Como foi dito aí, 13 centavos por litro e 11 centavos por litro. Ou seja, se houver uma mudança para a venda direta, o que tem que haver, logicamente, é uma mudança, né? A produção ou os produtores recolham esse tributo, mas, do ponto de vista fiscalizatório e arrecadatório, havendo essa mudança, não haveria grandes impactos, até mesmo porque a Receita já recolhe esse tributo na produção, né? Seria, como dito, uma concentração do tributo na produção, em termos de arrecadação. Em relação ao ICMS também, da maneira como está, se houver uma mudança, também tem que haver algum tipo de adaptação, adaptação legal e nível de cada um dos estados. Nesse ponto, a substituição tributária que acontece na distribuição
não existiria mais e o próprio produtor faria o recolhimento do tributo. Então, em termos do argumento de sonegação, em nenhum momento a gente defendeu que houvesse um vácuo tributário ou uma ausência de arrecadação por parte da produção. É necessário, sim, alguma modificação para que o produtor recolha esse tributo. No debate lá no workshop em Búzios, foi colocada também outras possibilidades, né? Imposto monofásico na produção, muitos concordam com o imposto monofásico, mas aí vem a discussão se é na produção ou na distribuição, né? Então, também não há um consenso. O que a gente coloca aqui é que há soluções a serem feitas e que são possíveis para que essa medida seja implementada. Sei que meu tempo não tem muito mais tempo, mas em relação ao RenovaBio, eu só queria colocar um ponto, também um pouco melhor discutido lá na nossa nota, mas em relação ao RenovaBio, é interessante, um ponto é o seguinte: a medida da venda direta do etanol, ela já está propondo digamos assim, uma priorização ou uma melhora também do preço para o consumidor final de um combustível limpo, que é toda, digamos assim, o que foi pensado com o RenovaBio, né? Que é privilegiar o etanol vis-à-vis um combustível fóssil. Muitos colocam, mas se a gente tirar o elo da distribuição, o que vai acontecer com a emissão dos certificados, né, dos créditos de descarbonização, se eu não tenho a distribuição para fazer isso? Logicamente, se a gente quiser modificar, a gente vai ter que adaptar. Mas outro ponto e se eu não quiser, se a produção não quiser emitir CBIOS? Ela já está vendendo direto o etanol, que é o combustível prioritário, né, que a gente quer priorizar. Então, não necessariamente você precisa ter a produção emitindo CBIOS, fazer essa venda direta. Mas, de qualquer forma, a gente coloca no texto alguns argumentos que é possível também fazer uma adaptação legal se a gente quiser ficar com essa estrutura de créditos de descarbonização. Mas veja, se a gente quer priorizar um combustível limpo, a gente está priorizando, a gente está querendo vender, na verdade a ideia é vender mais etanol. Então, veja que essa proposta não vai contra digamos assim, essas metas de descarbonização que foram acordadas em Paris. Logicamente, cada distribuidora aí tem sua meta, talvez você vai ter que repensar um pouco essas metas. Mas a ideia de uma meta global nacional, eu acho que não vai ser descumprida por causa da implementação da venda direta. E, por fim, a gente tem o argumento da qualidade, né, da segurança do combustível. Que eu vou ser rápido, eu acho que a ANP pode até falar melhor, mas um ponto que a gente traz é que a ANP, a gente também não quer dar mais trabalho para a ANP, mas olhando o que a ANP já faz e digamos assim, a capilaridade da verificação dos combustíveis que ela faz em nível de postos já é bastante. E ela pode implementar isso e fazer isso para os combustíveis que chegam diretamente da produção, da usina, né? Então, cada usina de etanol lá vai ter essa responsabilidade também de recolher lá a amostra testemunha, lá, que, que é chamado, e vai ser punida por causa disso. Só colocando um parêntese, né, que falando, não, a distribuidora sempre é punida
ela garante, e se houver qualquer coisa de adulteração, a distribuição é punida, a gente abre um parênteses aqui, que a distribuidora é responsável pela qualidade de combustível apenas, tão somente, se o posto revendedor guardar a amostra testemunha, né? Então, a gente já verifica em alguns casos que o posto ele é responsabilizado se ele comprar um combustível adulterado. Então, esse argumento também que sempre a distribuidora é penalizada, isso depende se essa amostra testemunha aí foi guardada pelo posto, ou se foi exigida ou não. Tá? E, por fim, para terminar, acho que eu já extrapolei um pouquinho, o argumento da eficiência, um ponto, a gente não recebeu, a gente não teve acesso a nenhum estudo mais aprofundado sobre esse argumento de ineficiência logística com a introdução da venda direta. Se alguém tiver acesso a esses estudos, quiserem nos enviar, a gente pode também analisar mais a fundo o que esses estudos têm dito, mas o que eu acho que uma hipótese que tem que estar por trás desses estudos é que a gente não está aqui num cenário que toda a produção vai ser venda direta, né? A gente não está saindo do cenário onde não existe venda direta e agora todo mundo vai vender diretamente. Talvez esse cenário extremo possa até ser ineficiente no curto prazo, né? Sem as devidas aí, conexões logísticas aí e infraestrutura para se fazer isso. O que a gente está falando é que a gente vai permitir a possibilidade da venda direta, né? Como já acontece em alguns outros lugares do mundo, né? E aí o mercado vai ser o juiz, né? Se não for eficiente, se aumentar o custo, as empresas, né, os produtores, os distribuidores não vão fazer isso, né? Se for, e naquelas rotas que forem eficientes inicialmente, no curto prazo, vai se começar a fazer isso. E aí a gente pode levar, ao longo do tempo, para outra dinâmica, outro cenário, onde aconteça mais venda direta do que iria acontecer no momento inicial, né, de curto prazo. Então, são esses os pontos. A gente está sempre aberto, a gente tem recebido agentes do mercado para conversar sobre cada um desses pontos, tem discutido, e eu acho que essas contribuições todas que a gente tem trago, eu acho que a ANP vai ser capaz de fazer uma análise bem criteriosa e propor modificações ou não nessa regulação, que, ao nosso ver, pelo menos o Departamento de Estudos Econômicos, é uma medida apropriada, ou uma das medidas apropriadas no sentido de aumentar o ambiente concorrencial nesse setor, que deve ser, logicamente, vista dentro digamos assim, de um trajeto de mudança regulatória que todo o setor deve traçar nos próximos anos. É isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Agora, passar a palavra para o Marlon, do MME. Você vai aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Queria parabenizar o Ministério da Fazenda e a CEFEL pela oportunidade que nos dá de discutir o tema, ainda que de modo superficial, ainda que de modo embrionário, né? O diretor Miguel Ivan gostaria muito de estar presente aqui, só que nesse momento ele está precisamente no Ministério das Relações Exteriores, discutindo com representantes estrangeiros o RenovaBio e a possibilidade da expansão desse mercado de CBIOS, né, para uma esfera muito mais ampla do que o nosso próprio mercado. Ou seja, é uma abertura que vai trazer enormes benefícios, porque possibilitará, de fato, a criação de um mercado de carbono que seja bastante mais significativo, né? É claro que nós não estamos falando de algo que será feito agora, mas algo que será para os próximos anos. E, na perspectiva do RenovaBio, isso será muito significativo
e poderá trazer, de fato, uma desoneração da cesta de combustíveis para o consumidor, uma vez que alguém vai pagar por esse serviço ambiental, alguém que não pertence a esse setor vai ter a oportunidade de fazer isso e podemos todos nos beneficiar, porque se trata de um serviço ambiental que é prestado e que não tem sido, ou que não foi até o momento, devidamente remunerado. Mas, voltando aqui para o nosso debate, eu acho, Gustavo, que é o que você falou no começo, né? E que foi... a vantagem de falar por último é que todo mundo já falou a maioria das coisas que precisavam. E, de fato, nós não temos como falar hoje em impactos e riscos desta medida, porque não temos a certeza, não temos os elementos para chegarmos a uma conclusão de se isso será benéfico ou não ao consumidor. Falamos em tese, o CAD coloca na sua nota exatamente esse ponto e termina exatamente, ou seja, o mercado seria o juiz exatamente disso, porque nós não temos os elementos para dizer e para responder categoricamente a pergunta se isso será bom ou não para o consumidor, se isso será bom ou não para as relações entre os agentes que estão atuando nesse setor, né? E nessa perspectiva, exatamente para contribuir com aquilo que foi dito pelo Mauro, e que a ANP está se esforçando em produzir na sua resposta, a gente poderia talvez sugerir algo como um teste, e um teste que seria circunscrito a uma unidade da federação, né? O domínio, a circunscrição dessa avaliação teria que ser feita no âmbito estadual, né? E aí nós poderíamos pensar em alguns critérios para fazer isso, né? Porque, como eu disse, nós não temos condição de responder exatamente se o consumidor será beneficiado ou não. Nós temos, então, que escolher alguma unidade da federação, idealmente uma unidade da federação que seja produtora, né, de combustível, do biocombustível, que seja produtora de etanol hidratado, né? Mas, obviamente, não poderia ser uma unidade da federação com poucas unidades produtoras. Teria que ter um mínimo aí de unidades que poderiam concorrer entre si também para fazer esse exercício da venda direta por um período. Um outro critério importante seria a relevância desse mercado. Você não pode testar isso num mercado como São Paulo, né, ou como Paraná, ou seja, que tem relevância muito grande no mercado hidratado, que poderia ser impactado de maneira que nós não teríamos condição de ver as consequências disso, né? Você poderia alterar significativamente essa estrutura de comercialização e isso poderia não nos dar uma resposta mais categórica sobre isso, né? Então, nós estimaríamos aí alguma coisa de um estado que tivesse entre 0,5% e 2% do mercado nacional de hidratado, né? Que poderia talvez ser objeto desse estudo, dessa análise, desse teste, né? E, por fim, esse estado também teria que ter alguma coisa, teria que ter algum mercado significativo de postos bandeira branca, porque seria o objeto, né, de venda, seria para quem as unidades produtoras iriam vender esse produto diretamente. Ele teria que vender para um posto de bandeira branca, um posto não bandeirado. A média no Brasil, segundo os dados da ANP, é de 40% dos postos nacionais. Mas tem estado como Brasília, o DF tem 20% dos postos de bandeira branca. E não corresponde a 20% do volume de combustível comercializado aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente teria que ter um estado em que haveria um mercado para esses produtores também. Então, acho que com esses 3 critérios, poderia-se pensar na possibilidade de se fazer um teste por um período e ver o impacto disso, né? Em que medida isso alterou para o consumidor e trouxe esse benefício. A legislação, a regulação, o domínio regulatório, que o Mauro muito bem explicou para todos aqui, permite, de maneira relativamente simples, que uma empresa abra a sua empresa de distribuição. Isso seria diversos produtores, alguns produtores já fizeram essa experiência, uns de forma mais bem-sucedida, outros de forma menos bem-sucedida, digamos assim, mas o fato é justamente que eles avaliaram o mercado foi juiz aí nesse caso, e, de certa forma, essas empresas produtoras que constituíram eventualmente sua distribuidora, ou o fizeram ou não, ou deixaram de fazê-lo, porque viram que esse mercado pode ser restrito demais. Ou seja, para qual posto vender? Qual é o meu mercado? A quem eu posso atingir? E essa esfera talvez não seja tão ampla quanto a gente gostaria que fosse ou quanto se pensa que fosse. Por isso, a análise de impacto regulatório é fundamental.
E a gente precisa fazer esse estudo. Hoje nós não temos, no Ministério de Minas e Energia, o Departamento de Biocombustíveis, não tem condições de responder categoricamente essa pergunta, se isso será bom ou ruim para o consumidor, nós não sabemos, né? E, bom, falamos aqui um pouco de RenovaBio, né? Talvez antecipando aí uma eventual pergunta, mas comentando o que foi o que está presente na nota do CAD. De fato, o RenovaBio não seria, digamos assim, prejudicado, ele não seria inviabilizado com isso e tal, mas haveria um impacto para o produtor teria que fazer uma conta, porque ele não faria jus à emissão de CBIOS, né? Ele não faria jus a essa emissão, ele teria que pesar, né? Se o que ele está recebendo, por um lado, ao vender esse produto diretamente, compensa a possibilidade de não emitir CBIOS. E isso teria também, talvez, algum reflexo na meta, uma vez que posto revendedor não é parte obrigada. Mas, enfim, é algo que nós temos aí a venda direta como um debate que já vem de longa data. Esse é um tema que, desde que eu estou no Ministério de Minas e Energia, já são 14 anos, né? Lá a gente ouve meia essa possibilidade, a gente sempre tem isso daí. Isso veio agora mais agravado por dos eventos de maio, né? Porque tanto a agência quanto o CAD foram instadas a se pronunciar ou a trazer alguma possibilidade de alguma modificação que pudesse responder a uma questão crítica como aquela, né? Mas o estudo tem que ser feito com mais calma e a gente tem que se debruçar sobre números que a agência tem, mas ainda não há uma memória crítica capaz de responder essa pergunta, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer. Acho que não preciso do meu tempo todo. Acho que todo mundo já disse aqui tudo que precisava ser dito, pelo aspecto tributário, quanto ao aspecto regulatório, o aspecto da concorrência, né? E acho que talvez seja melhor abrirmos para o debate, né? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marlon. Antes de passar a palavra, só para os debates, né? Só deixar algumas reflexões assim sobre, até diante das falas de vocês. Uma é a respeito da sonegação, de questionar se há um potencial de aumento da sonegação a partir da venda direta, ou a sonegação é um problema já posto, já colocado, assim como o Mombelli disse, das distribuidoras de papel, essa coisa toda, se de fato existe um potencial de aumento, ou é um problema a se resolver diante do que já existe, né? Aí outra questão, acho que até para o CAD refletir, assim, se no caso de você provavelmente ou possivelmente o primeiro foco de benefício ao consumidor vão ser naquelas localidades muito próximas às usinas produtoras. Então, se há um ganho nessas localidades, supondo que sim, vai haver um ganho em detrimento de uma perda em outros locais de comercialização, por todas as questões logísticas, sim ou não, possíveis impactos até na própria gasolina, que também as distribuidoras fazem uma operação integrada, um pouco para refletir também. E também essa questão que o Marlon colocou, que me parece também muito óbvio, que qualquer produtor pode se tornar um distribuidor. Então, se ele quer entrar no mercado, talvez entender até da ANP se as barreiras regulatórias são tão grandes que inviabilizam. Acho que pelo menos eu tenho essas reflexões, mas vamos debater. Fica aberta aqui a palavra aos debatedores. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Padre Rodrigues, sou diretor técnico da Única, União da Agroindústria Canaveira de São Paulo, que representa 60% da produção brasileira. Ouvindo a fala de todos, e começando pelo Fernando, sem dúvida alguma, precisa haver uma alteração na legislação. Ele depende de uma medida provisória, ele tem que enviar isso para o Congresso, uma vez que o tributo no produtor está limitado em 13 centavos, e ele não pode passar esse tributo para o produtor sem alterar a legislação. Então, esse é o primeiro aspecto que eu teria. Hoje, a ANP ela tem um sistema
muito eficiente e muito capaz de identificar quem é quem no mercado, né? Cada nota fiscal que o produtor vende de etanol é registrado no SIMP, né? E isso é confrontado com uma declaração de compra da distribuidora. E você vê que nós sabemos, produtor por produtor, o quanto ele vendeu, distribuidora por distribuidora, quanto ele pagou. Então, é muito simples saber quem pagou ou quem não pagou o tributo, mesmo porque o Fernando comenta que é simples multiplicar o volume vendido pelo valor ou dos 13 centavos do produtor, mas ele pode compensar com o crédito ordinário, ou, no caso da distribuidora, multiplicar pelos 11 centavos. Então, se ele pagou ou não pagou, ele sabe claramente, e a ANP pode dar essa informação para ele, se a distribuidora A, B, C ou D ou esse tributo. Segunda colocação que foi falado é que realmente o potencial desse mercado é muito pequeno, né? Não sei se ele vai chegar a 1% ou vai chegar a 2% do mercado, onde o produtor pode ter uma vantagem na venda direta em relação à venda para uma distribuidora de combustível. Mas isso pode implicar numa alteração de 100% do tributo no produtor. Então, nós estamos fazendo uma mudança tributária, né, em 100% do mercado para resolver o problema de 1% a 2% no mercado. Então, é o primeiro ponto que precisaria ser discutido e avaliado. Nós temos 3 figuras muito diferentes nesse processo. Uma é a figura do produtor, a figura da distribuidora e a figura do consumidor. Não falo em sonegação, eu falo em inadimplência, né? O produtor ele tem uma sazonalidade de preço muito grande entre safra e safra, né? Nós chegamos a vender o produto, agora recentemente, a R$ 1,40 por litro, livre de tributo, tirando, evidentemente, os 3 centavos do PIS/COFINS e tirando a parcela do ICMS. E tem momentos que eu posso vender a R$ 1,80. Então, tem momentos que o preço do produtor não dá para cobrir o caixa de eu continuar produzindo. Então, a grande preocupação que eu tenho é que o dinheiro que eu vou receber não é suficiente para mim pagar o tributo, os 24 centavos da cadeia. E vou transformar o setor produtivo mais inadimplente ainda, né, de alguns produtores. Então, essa que é a grande discussão, não é a discussão da sonegação. Tem momentos que a minha margem é negativa. E a hora que a minha margem é negativa, como é que eu continuo produzindo e trabalhando se eu não tenho dinheiro para pagar essa carga tributária? Então, a gente tem que pensar um pouco diferente nesse processo. A distribuidora, ela pode não pagar, ela pode ser inadimplente, mas ela é uma repassadora de custo. O PIS/COFINS, para ela, está dentro do preço de venda, é custo para ela, e ela vai repassar para a revenda. Se o preço ultrapassar a barreira dos 70% ou 75% na bomba, quem perde, evidentemente, é o produtor, porque o consumidor deixa de ser produto, mas ele não perde dinheiro, porque ele deixando de vender etanol hidratado, ele vai vender gasolina, que é o produto alternativo. Eu não tenho essa alternativa. A minha alternativa é continuar produzindo, vendendo a qualquer preço que o mercado esteja pagando. Então, a nossa questão que fica literalmente nós somos contra a venda direta por conta dessa transferência de 100% da carga tributária no produtor para viabilizar, talvez, 1% ou 2% da venda direta. Então, a Receita Federal teria que analisar se existe a possibilidade de, na venda direta, não vir carga tributária para o produtor e criar um regime especial para aquele produtor que queira fazer a venda direta. Não dá para penalizar 99% para resolver o problema de 1% que pode ter alguma viabilidade na venda direta. Então, não quero tornar o setor hoje inadimplente por conta de um aumento da carga tributária, que seria aí sair de 13 para 24 centavos. Amanhã, você sabe disso, que o limite hoje do PIS/COFINS dobra. Não, dobra. O Fernando sabe muito bem. Hoje, o limite do PIS/COFINS da cadeia é 32 centavos. Mas é limitado, como nem ele falou no começo da conversa, em 9,25 do preço médio do exterior. Então, ele não pode passar 9,25, mas ele pode ir até 32. Ora, o ano que vem, não é 24 que vem no produtor. O ano que vem, se o preço de bomba do hidratado subiu, ele pode atualizar isso para 26, 27, 28, e eu vou aumentando a carga tributária cada vez mais no produtor de um produto que é uma commodity. Eu não faço o preço. O preço ele é feito diariamente, né,
todo mundo quiser ver com a maior transparência de preço que existe hoje no mercado de combustível, é só entrar no site do CPEA e ver que diariamente nós temos uma movimentação de preço, ou para cima e para baixo, dadas as forças de mercado, dada a questão de oferta e dada a questão da demanda. Então, essa é realmente a grande preocupação que nós temos do produtor, desse aumento da carga tributária num setor hoje que está funcionando, que está produzindo, que está em expansão, mas que tem que carregar um aumento da carga tributária para viabilizar 1 ou 2% do mercado da venda direta. Bom, boa tarde, meu nome é Rodrigo Zingales, eu sou advogado, mestre em economia em regulação e concorrência. E eu tenho, primeiro, duas questões, duas pontuações a fazer, e aí uma questão a fazer para toda a mesa. 1 ano e meio atrás, eu fui contratado para fazer um estudo amplo em relação ao impacto da regulação da ANP no setor de combustíveis. Por esse estudo, eu percebi que, inicialmente, o objetivo da ANP sempre foi especializar os elos da cadeia. Produção fica restrita à produção, distribuição fica restrito à distribuição e varejo, revenda fica restrito a varejo e revenda. Com o andar aí dos anos, desses últimos 20 anos, o que eu percebi foi uma certa diversificação na cadeia, onde a distribuição passou a poder importar combustível diretamente, ou seja, passar a ser o originador do combustível etanol. A distribuição, ela hoje tem vários contratos, em razão até do embandeiramento, vários contratos de exclusividade, onde, na prática, a distribuidora se torna praticamente a proprietária do posto, de fato, ainda que não de direito societário, digamos assim. E aí, analisando também toda a legislação, todo o arcabouço legislativo regulatório da ANP, especialmente a lei da ANP, ali você tem 3 princípios basilares que a lei do petróleo trouxe. O primeiro é a proteção ao direito do consumidor. E aí a qualidade, a questão de preço, a questão de abastecimento, que aí é o segundo princípio, estariam muito fortes e arraigados nesses princípios. O terceiro princípio estaria aí na livre concorrência. E aí eu entro talvez em um certo conflito, que é o que é esta livre concorrência? Essa livre concorrência ela estaria associada também à livre iniciativa. E olhando a regulação do setor, onde eu estou vedando um produtor de etanol de poder exercer a sua livre iniciativa, de eventualmente optar por uma venda direta, eu não somente estou prejudicando o princípio constitucional e da lei da ANP, que fala da livre iniciativa, como também, de certa forma, prejudicando a livre concorrência. Como bem apontou o Dr. Guilherme, quando eu tenho concorrência, eu tenho a possibilidade de preços mais baixos, eu tenho a possibilidade de uma maior oferta. E aí, fazendo um outro estudo, baseado em quê? No volume de vendas de gasolina, C e etanol hidratado. O que a gente vê aí nos últimos anos foi basicamente o seguinte: eu tenho uma frota flex, ou seja, bicombustível, capaz de poder consumir tanto etanol quanto gasolina, em constante crescimento. Hoje, talvez chegando nos veículos novos com mais de 80%, ou quase aproximadamente 80% da frota é bicombustível. E aí, quando eu faço a análise, até pelos próprios dados da ANP, do consumo de gasolina C e de etanol hidratado, o que a gente vê é que esse consumo de etanol hidratado está longe de ser proporcionalmente, ou do seu crescimento ser proporcional àquele crescimento de combustível flex. Qual a minha conclusão a partir dali? É que, hoje, não permitindo a venda direta, quem está controlando a oferta e demanda de etanol e gasolina são as distribuidoras. Então, um ponto que eu acho relevante a gente também pensar aqui essa norma não está obrigando a venda direta do produtor para o varejista e vendedor. Está
dando a oportunidade, a opção. E que esta oportunidade, esta opção, ela virá sim, a partir de uma análise de cada um dos produtores, se compensa ou não realizar a produção direta, a venda direta. E é óbvio que, como agente racional, se não compensar a venda direta, vai permanecer aí o sistema atual. E aí aqui a colocação também pensando no CTN-Bio, RenovaBio e outros programas aí de biocombustíveis. Se eu tenho aqui uma plataforma, uma condição de ter uma energia limpa baseada no etanol, no etanol da cana-de-açúcar, por que não incentivar a produção do etanol da cana-de-açúcar no país? A venda direta, eu acredito sim, que é uma forma de incentivar não somente a produção, e aí, produção de cana-de-açúcar voltada para o etanol, como também o consumo do etanol. E que hoje, na minha visualização do que eu estudei, do que eu analisei, eu acho que hoje você tem essa legislação que está impedindo essa venda direta, está tendo barreira à elevação do consumo de etanol hidratado. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho fundamental que também seja nos debates e nos estudos serem realizados a possibilidade de para aumentar tanto a demanda quanto a oferta do etanol hidratado. E eu acho que essa é uma medida que atinge esse objetivo e está, sim, embasada tanto no princípio da livre concorrência, quanto no princípio da livre iniciativa, como também no princípio de proteção e defesa do consumidor e de abastecimento. E aí eu queria, se possível, ouvir dos palestrantes, nesse ponto específico, se essa norma também não poderia ser com o objetivo de aumentar a oferta e demanda do etanol, e se isso é o que a ANP e nós, consumidores brasileiros, visamos. Obrigado. Pedro Mizutani, presidente do Conselho da Única. Queria debater 2 pontos com vocês aí. Quando o Guilherme comentou que a sonegação é advindo dos 11 centavos que sai da distribuição. Basicamente, a sonegação não vem daí, porque aqui a mudança da legislação tributária vai fazer que haja uma concentração no produtor, aí seria 24 centavos. O problema é que você transfere essa sonegação